Boa noite, eu sou o pastor Massuia e estou aqui no Jardim de Oração. A minha casa é aqui. Eu vivo com a minha esposa também na Ribeirão Preto, mas ele nos deu esse lugar, um lugar consagrado à oração, um jardim de oração. A intenção do Senhor, quando criou o homem, a mulher, era que eles vivessem num jardim. O céu, a cidade celestial, é uma propriedade rural, né? Tem casas assim espalhadas, são as mansões que ele foi preparar para nós, né? E sempre isso que nós chamamos de natureza, árvores, né? Pássaros. É um lugar muito lindo. E ele que me concedeu isso aqui, essa propriedade, para o jardim da oração. Eu estava mais preocupado em deixar uma herança para as minhas netas, né? Que tenho 3 netas e um netinho. E o netinho mora nos Estados Unidos, graças a Deus, e lá com o pai dele, que é americano. Então, e com a minha filha também, né? Eles estão bem, muito bem, graças a Deus. Mas aqui estão as netinhas brasileiras, quase em frente aqui, as filhas do Lemuel e da Heloísa. Então eu tinha mais preocupação com isso. Queria comprar uma propriedade que pudesse ser dividida futuramente entre elas. Mas o Senhor aproveitou aquela intenção minha, né? Você aprenda isso. Ele aproveita o seu desejo, a sua intenção, e aí te direciona para o plano melhor que ele tem para você. E depois atende o outro também. Mas agora é o objetivo que ele tinha em sua mente, em seu coração. Deus é amor, né? Os pensamentos dele são amor, as intenções dele são intenções de amor, as emoções, os sentimentos, o raciocínio dele é sempre baseado em amor. A criatividade, ele é o Criador, né? Em nosso favor. Ele quer nos dar presentes, ele quer nos fazer felizes e às vezes ele não consegue. É verdade, porque nós temos uma capacidade de atrapalhar extraordinária. Mas eu desejei uma cozinha caipira, aqui está, pedi para ele um forno e ganhei de presente, né? Aqui está o forno, um forno daquele de pizza, né? Uma coisa interessante. Eu desejava essas coisas, né? Quando era criança, eu morava no sítio, nós tínhamos isso. Então essa lembrança minha é muito grata. Estão lindos aqui, você está convidado. O jardim, então aqui do Jardim de Oração, desse lugar consagrado ao Senhor, que eu terei prazer em recebê-lo, para a gente desfrutar e conversar sobre as coisas de Deus, sem a necessidade de marcar um horário de culto, por exemplo, né? Quem sabe um dia possamos ter, mas o objetivo não é esse. Sem a preocupação denominacional, sem bancos para você sentar e o outro falar no púlpito. Aquilo é lindo, eu vivi, tenho pregado também. O Senhor me deu isso, né? Se ele disser para mim, olha, agora vamos construir um templo, então a gente constrói o templo. Se ele disser, vai pregar em tal lugar, eu vou lá. Se ele disser, vai evangelizar em tal lugar, vai evangelizar em outro país, eu vou. Ou então, vai cuidar das crianças aqui, que eu faço aviãozinhos para elas, né? As crianças brasileiras não têm aviãozinhos, então ele me deu essa capacidade. E eu as atendo. Entenda isso, essa maravilha que é a comunhão da obediência com o Senhor. Tudo é possível que crê, mas que tudo é esse. Tudo é tanto que você pode ficar sem nada. Se não especificar, se não olhar para dentro de você mesmo e se perguntar o que eu desejo. Nós temos tido um tipo de ensino ultimamente que é bastante ligado à prosperidade. E não está errado não, nós devemos ser prósperos mesmo, né? E como diz o apóstolo, próspera a alma e também próspero nas posses, nas finanças, tudo aquilo que nós podemos ter com a capacidade de empregar para o bem das outras pessoas, porque temos que amar o próximo como a nós mesmos, esse mandamento de Deus, e em obediência ao Senhor, que é amar o Senhor. Porque eu nem você podemos dar nada a Deus pessoalmente. Nós não podemos
dar, nós podemos receber e ser gratos. A nossa gratidão aí agrada a Ele. Aí Ele quer dar mais ainda, como o Pai, né? Diante do Filho que reconhece. Nós não podemos fazer Deus mais forte, mais bonito, mais sábio, mais conhecedor, mais inteligente, mais alto. Não podemos acrescentar nada a Deus. Por isso mesmo que o salmista disse, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido. Aí ele diz, eu beberei o cálice da salvação, né? E darei meu testemunho perante a congregação. Entenda isso. Você reconhece a grandeza do teu pai, do teu papai, diante dos outros, e ele vai te dar ainda mais presentes. E pode dar um presente por dia, é só você aprender. Todo dia de manhã você se levanta e diz para ele, olha, eu queria ganhar meu presente de hoje. Ele tem tantos recursos, não é? Eu creio que ele fica muitíssimo chateado pelas pessoas não pedir. Imagina você um pai ou uma mãe, imagina. E aí você tem um depósito enorme, cheio de brinquedos para crianças, imagina você. Mas nenhuma quer. Você tem lá um carrinho, uma boneca, aquelas coisas que crianças gostam, mas ninguém pede. Como? Você fique pensando assim também, que você é uma dessas crianças e o Senhor tem muitos presentes. Mas qual o presente? Aí você pensa num carro, pensa numa casa. Eu pensei isso tudo, Ele me deu todas essas coisas. E me deu de tal maneira que eu disse, não quero mais, porque agora o Senhor já me deu, é fava contada, como diz o caipira, é macuco no bornal. Macuco é um pássaro que era fácil caçar, e eles caçavam, colocavam no bornal e diziam, esse já é meu, já conquistei. Então eu já conquistei essas coisas, Ele já provou o seu amor a mim, quanto àquilo que Ele pode me dar. E eu aprendi a receber, de maneira que Ele tem me dado presentes um atrás do outro, né? Um dia Ele me disse, vou te dar um avião. Eu sou aviador, fiquei muito feliz, mas não tinha dinheiro. Eu não. A frase não tem dinheiro, essa frase é maligna, é uma frase sem sabedoria. Não tenho, pode ser verdade, mas mesmo assim tenho crédito e tenho um Deus que é dono de todas as coisas. Pense nisso. Então o que nos falta não é dinheiro, é entendimento em como obter aquilo que nós queremos. E quando se tratar de dinheiro, como agora, Ele me dá. Mas qual dinheiro? Para pagar o pessoal que trabalha. Ora, eles têm famílias, eles precisam de recursos. Então nosso Deus nos dá todas as coisas. Eu quero abrir o seu entendimento, ou melhor, quero que o Senhor abra o seu entendimento e que minhas palavras sejam úteis para isso. Porque eu desejei o bem maior que eu podia imaginar, que era conhecer o Senhor Jesus. Aliás, eu tinha pedido a Ele, ao Senhor Deus, $100 mil. Isso está fazendo quase 30 anos. E então eu fui chamado pelo meu chefe e disse, olha, você vai para uma tarefa no exterior. E eu encontrei um colega e eu perguntei, você voltou dessa tarefa, dessa comissão no exterior? Ele disse, sim. Quanto que você economizou? Ele falou, $100 mil. Aí o Senhor falou comigo, olha, está aí o dinheiro que você pediu. E o meu chefe disse que seria eu o próximo. Mas naquele momento eu fiz uma oração. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, eu estou muito agradecido. Eu sei que o Senhor pode me dar esses $100 mil, que era para comprar uma caminhonete ou um apartamento. Naquele tempo era mais que suficiente, né? Lá em Brasília. Mas isso é porque eu considero essas coisas importantes para mim. Mas o Senhor é que sabe o que é melhor. O Senhor já me provou que pode me dar. Mas se tem alguma coisa melhor do que isso, que o Senhor gostaria de me dar, que eu ainda não imaginei, eu prefiro isso que o Senhor quer me dar. Os dias que se seguiram foram dias de dificuldade, opressão, perseguição até, de certo modo. Enfim, ficamos numa situação muito difícil, foi transferido, e o que Ele tinha para mim no futuro próximo, em meio a muita luta contra o maligno, foi a manifestação dele, do Senhor Jesus a mim. Abriu-se o céu. Prefira, portanto, bens espirituais. Queira conhecer o Senhor Jesus face a face. Eu desejei e Ele me concedeu. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei
e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Porque se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará boas dádivas, bons presentes, segundo o conceito de Deus. E aquilo que ele chama de bom, é bom mesmo. Aqueles que pedirem a ele, peça, portanto, peça. Tiago diz assim, nada tendes, por quê? Não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal. O único jeito de aprender a pedir bem é pedindo. Aí você vai entendendo o caminho de Deus, porque Ele quer o melhor para você. Nós temos uma capacidade muito grande de atrapalhar. Por isso que nem sempre somos felizes, né? Então você vai aprendendo. Eu estou aqui a lhes dizer de coisas que são possíveis. Esse vídeo tem até agora como introdução, né? 10 minutos para introduzir, olha. Mas você veja o seguinte, quando eu vi o Senhor Jesus, conforme eu havia pedido, né? Mais ainda foi maravilhoso, porque eu imaginei que eu ia ver só a imagem, não. Eu conversei com ele, ele falou comigo, né? Eu te amo, você é importante para mim, você tem estado triste porque o teu país ainda não se converteu, e eu também, mas isso que para você é um grande obstáculo, para mim nada é. E sorriu um sorriso de amor. Então um olhar de profundo amor e um sorriso de grande vitória é o que caracteriza o Senhor Jesus. E aos poucos eu vou falando dessa experiência maravilhosa, dessas coisas. Mas eu aprendi em decorrência e continuo aprendendo muito, porque Ele continua com a gente, porque a revelação, a manifestação dele, a revelação do que ele é, do seu conteúdo, esclarece a Bíblia, esclarece a natureza, esclarece as pessoas, te dá entendimento sobre suas lutas e te diz o caminho a seguir. Sim, ele te toma pela mão direita, te guia nesse mundo e depois te recebe na glória. Pensa nisso. Queira Jesus, convide-o para entrar na sua vida, diga: Jesus querido, entra na minha vida, no meu pensamento, na minha alma, no meu corpo, no meu íntimo. Jesus querido, tem um trono aqui, senta nele, ocupa. Porque é você, é o único que pode convidá-lo a isso, é o único que pode permitir. Ah, Deus é bom, mas se você não quiser, para que serve? Toda a bondade dele. Deus é misericordioso, mas para que serve? Se você não desejar o perdão dos seus pecados. Deus guia as pessoas nesse mundo, mas para que serve? Se você desejar seguir teu próprio caminho. Deus cura as pessoas, mas você fica com as suas doenças físicas e mentais, emocionais, né? Psicológicas. De relacionamentos, você fica. Se você não deixar Ele tomar conta dessas coisas, se você não o reconhecer em cada área, em cada caminho da sua vida. Entende? Veja o Brasil. Está doente em vários aspectos, né? Graças a Deus tem um povo que clama pelo Senhor, por isso que Ele vai intervindo em nosso país e vai corrigindo as diversas áreas. Você não confia em homens, mas é através de homens que Ele vai trabalhar. Então você ore por eles, pelos governadores, prefeitos, pelo presidente, pensa bem, e pelos ministros, pelos secretários, pelos juízes, pelos delegados, polícia, forças armadas, polícia federal. Você ore pelas pessoas que estão investidas de autoridade, por aqueles da área da saúde. Você tem assim uma harmonia, uma interpretação diante de Deus, e não fique falando mal das pessoas, não faça isso, porque isso não está correto. Não murmure, não se envolva em piadas. Eu às vezes também caio naquela, né, de participar de alguma coisa desse tipo, mas você seja esperto nisso, tá bom? Pensa bem, é possível, os bens espirituais são possíveis. Você pode conhecer anjo, certamente. Os anjos foram designados para apoiar você no ministério do reino. Pensa nisso. Também para te salvar numa situação de dificuldade, o anjo pode se manifestar a você. Pensa bem. Mas aqui nós estamos referindo em possibilidades. Eu quero que você abra comigo a Bíblia, né? Aí no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Então, aí está escrito o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Veja bem, vai. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Isso aqui é importante, viu? Por isso que nós, assim mais velhos, né, temos o dever de lhe explicar partes da Bíblia, e no que depende de mim eu estou aqui à disposição. E tem gente muito mais capaz do que eu por aí. Então ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques o que vem, a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Você sabe que ele falava de Jesus, o texto, né, de Isaías, é o capítulo 53, você vai ver lá. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É importante você declarar com a sua boca, viu? Isso é fundamental. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, o Filipe era um servo de Deus, né? Um apóstolo. E ele recebeu essa ordem. Vai ali naquele caminho, né? E ali tinha alguém que o Senhor queria que recebesse Jesus como Salvador. Era um alto oficial da rainha de Candace, né, da Etiópia. Lembra da rainha de Sabá? Essa aqui era uma descendente, aqui era um oficial que trabalhava para a rainha, né? Um matriarcado. O Senhor não tem preconceito contra as mulheres ocupar posições de poder, não. Você pode ver, né? As mulheres estão indo muito bem aí pelo mundo fora. Entenda a questão do sacerdócio, que realmente é do homem. E a mulher tem algum tipo de sacerdócio também, com as crianças, com as mulheres, e de acordo com aquilo que o Senhor conceder, né? Que não sou eu disciplinador daquilo que o Senhor pode ou não, de modo algum. Eu me submeto mesmo, né? E dou glória a Deus por tudo aquilo que eu vejo que é bom, que procede dele. Mas eu queria que você entendesse aqui esse particular. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Aqui está, arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco. Ora, o eunuco tinha sido batizado porque ele creu, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele declarou, importante isso, se com a tua boca declarares aquilo que você crê no seu coração, né? Diz Paulo lá em Romanos 10, capítulo 10, revista, versículos 9 e 10. Então ele diz isso daí: você será salvo. Então você confesse, faça como eu, grite mesmo pelas ruas: eu sou de Jesus. Importante isso. Aí o que aconteceu? O Filipe, então, depois que fez aquilo, foi arrebatado. Saíram da água e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Foi abduzido, né? Hoje o pessoal usa essa expressão se referindo a naves alienígenas que pega a pessoa e leva. Aqui não, o Espírito de Deus tirou ele dali, porque havia completado a tarefa, e o levou para outro lugar, para Azoto, uns 40 quilômetros à distância, né? Foi uma viagem rápida, voando, né? De alguma maneira, se deslocando, eu não sei como, mas ele foi muito rapidamente para aquele outro lugar, e
passando além, foi além de Azoto, se achou em Azoto, talvez tenha parado lá para comer alguma coisa, né, e tal. E cheio da graça, né, devia estar todo cheio da glória, cheio da unção, da bênção, da visitação, né, e aí ele continuou a sua missão sob a bênção de Deus. Então, é possível alguém ser arrebatado e sair de um lugar e para o outro? Sim, é isso que eu quero dizer. Olha essas coisas todas que eu tenho dito, a introdução e mais esses assuntos aqui em torno da palavra, é para te dizer isso. É possível sim. Você pode ser arrebatado de um lugar para outro, hoje. Aquilo que tem na palavra, valia e continua valendo. O Senhor te abençoe. Queira experiências desse tipo com Deus, no serviço do reino. Ele foi por ordem de Deus a um lugar, e o Senhor entendeu que tinha que tirar ele de lá e levar para outro, onde ele continuasse a obra. Era uma pessoa sob a ordem do Senhor. Senhor Deus, que nós creiamos nas tantas possibilidades que temos de te servir e da maravilha que é obter da tua parte essas experiências maravilhosas de acordo com a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.